Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Muito boa noite a todos, muita paz. Há determinadas palavras no nosso dicionário que merecem ser revisitadas em todos os tempos. Dentre elas nós podemos falar de amor. Se nós pegarmos a definição do dicionário, talvez ele nos remeta ao campo das paixões, ao campo dos sentimentos imediatos que nós temos por outro ser humano. Se nós pegarmos da definição de uma mãe, talvez seus atos de altruísmo, de dedicação à família, sejam a tradução do amor. Se nós pegarmos, por exemplo, um soldado que se dedica a defender a pátria, aos valores da pátria, por mais que isso lhe custe a vida,
ele vai dizer que isso também é amor. Na significância de alguns, diz que amor é a busca do belo, a busca do perfeito, a saudação de tudo que existe de maravilhoso na natureza, em nós, os homens, na humanidade. E talvez não seja por aí. Talvez o amor se ocupe exatamente de tudo aquilo que existe de errado, de torto, de inadequado em nossas vidas. Porque, como disse Jesus, os sãos não precisam de médico, mas nós todos outros, doentes ainda do Espírito, nós precisamos desse médico divino que nos traga seu amor, sua compaixão, sua bondade, para que possamos caminhar. E aí, quando nós tivermos trilhado um bom caminho no sentido do bem, talvez quando nós formos falar sobre amor, usemos de outras definições. Uma outra palavra que nós temos que nos debruçar, e cada vez que a gente começa a conversar a respeito dela, nos vem uma surpresa, que é a fé, que também no imaginário de nós os homens é simplesmente acreditar em dogmas, em posturas, em coisas que nos foram ditas, nos foram contadas em todos os tempos. Recentemente, através da palestra de um orador muito famoso no meio espírita, o Haroldo Dutra Dias, ele usou de uma definição muito interessante e intrigante ao mesmo tempo. Que ter fé não significa simplesmente acreditar. Porque até aí nós vamos visitar todos os nossos amigos, nós mesmos, que cometemos erros constantemente em nossa vida. E se somos arguídos, se somos perguntados se nós temos fé, nós vamos dizer, claro que eu tenho fé. Você tem fé em Deus? Claro que eu tenho fé. Você tem fé em Jesus? Claro que eu tenho fé. E em todas as escolas de reforma do ser humano, incluindo as penitenciárias, os asilos, os nasocômios, todos os que fazem parte do ponto de reflexão sobre os nossos valores e atitudes, nós vamos encontrar pessoas que têm fé. E aí ele define que fé não é somente acreditar em Deus ou acreditar em Jesus, mas é andar com Deus e andar com Jesus. E é sobre a fé que nós vamos falar um pouco hoje. No que nós acreditamos, o que nós seguimos. E já entramos na parte de dizer se nós temos que fazer e andar com Deus. É nesse momento que as nossas reflexões têm que ser bem colocadas. Quando ele nos diz, siga, nós seguimos ou paramos? Quando ele diga sim, nós dizemos não ou aceitamos o sim? Quando ele fala perdoe, nós perdoamos ou recalcitramos? Esses são os pontos da nossa reflexão, que é onde Jesus começa a colocar, e fica muito claro no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fé que transporta montanhas, ou a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Que ele exemplifica naquela passagem que os discípulos, juntamente com ele, estão fazendo aquelas assistências espirituais, atendendo às necessidades do povo, e os apóstolos atendendo a todos que procuram, e no meio de toda aquela multidão, um pai procura Jesus e diz, mestre, por bondade, por misericórdia, atendei a meu filho, que é lunático. Ora, ele se atira ao fogo, ora, ele se atira à água. Eu levei aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Então Jesus fala, raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando eu vos sofrerei? Ou seja, até quando eu vou ter que fazer as coisas e assumir as necessidades de vocês? Quando é que vocês vão amadurecer? Talvez possa parecer um tanto pesada essa cobrança de Jesus de nossa parte, mas na verdade ele nos chama a atenção para os nossos procedimentos e os nossos valores. Então, Jesus, com toda a sua bondade, pede que o menino seja trazido até ele,
e ele conversa com a entidade que habita ou coabita com aquele menino e o liberta. E aí os discípulos intrigados vão e perguntam para ele: mas mestre, por que nós não conseguimos? E ele responde: é porque não tendes fé. Se vossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, dirias a essa montanha: transporta-te daqui para lá, e isso aconteceria, sem vacilar. É claro que, levado na figura de linguagem, ou mesmo numa profunda reflexão nos anos vindouros, nos milênios que nos aguardam, somente um espírito com grande poder e fé consegue realizar esse tipo de movimento e de milagre. Nós nos retemos muito em coisas imediatas, em coisas pequenas, e a nossa fé sempre é abalada por alguma coisa que nós carregamos dentro de nós, que é a amnésia. A amnésia é aquela doença do esquecimento. Nós nos esquecemos constantemente as nossas origens, aonde estamos, quem nós somos, o que nos importa efetivamente na vida. Sabemos onde nós moramos? Temos em mente a nossa experiência, principalmente nós que fazemos parte da casa espírita, do movimento espírita neste momento, que temos a consciência e a informação da imortalidade, das vidas sucessivas, dos estágios que nós passamos por aqui. Brigamos ainda pelo nosso metro quadrado, apesar de sabermos que somos moradores de um universo, ou de multiversos. Brigamos pelo palmo, pelo muro, pelo portão, quando sabemos que habitamos uma imensa galáxia com bilhões e bilhões de estrelas e bilhares e bilhares e bilhões de planetas. Quando isso vai fazer parte do nosso entendimento, quando isso vai andar conosco, porque isso também chama-se fé, porque a fé implica em saber, ter a informação, ter a indicação, não é? Então, se nós somos possuidores de todas essas informações, quanto nós usamos disso no nosso dia a dia? Quanto nós agregamos isso nas nossas atitudes? É nesse momento que nós começamos a verificar como nós construímos os nossos parâmetros de fé, de acreditar, de levar em frente. Então, a fé, ela tem um aspecto sem dúvida nenhuma divino, porque muitas das coisas que existem ainda no universo não nos compete em termos de saber. Nós não conseguimos conceber determinadas coisas que ainda existem. Até porque todo o nosso conhecimento, apesar de ser importante e nos embasar na nossa fé imediata, ele é relativo, porque nós vivemos num universo relativo. Nós aprendemos que 2 e 2 é igual a 4, não é assim? Mas no universo quântico, 2 e 2 pode ser 3, 5, 16, dependendo da concepção que se tem. Os comportamentos sobre a lei da gravidade e tudo mais são temas a serem discutidos constantemente pelos nossos cientistas. Às vezes nós usamos determinados parâmetros de fé não para construir algo de bom para nós, embora estejamos acreditando que construamos com as nossas atitudes. Uma das primeiras coisas que envolve a fé é o aspecto de nós acharmos que nós temos que ficar defendendo Deus. Como se Deus precisasse o tempo todo de nos usar para a sua grandiosidade. Nossa vida religiosa, podemos ver nas raízes das nossas religiões, começam com essas atitudes, que Deus tem que ser defendido. De quem? Exatamente de quem? O Criador do universo, dos universos. Falamos que ele se irrita, ele tem ira, ele tem ciúmes, ele é zeloso. Será que é assim mesmo?
Existe uma passagem muito interessante na formação da nação judaica e da própria nação árabe, né, em termos de religiosidade. Eles têm um pai em comum, que é o Abraão, pai Abraão. Ele era filho de um comerciante de estátuas de barro, de deuses que faziam parte daquela época. O deus da colheita, o deus da fertilidade, o deus do amor e assim por diante. Os centenas, o panteão de deuses das nossas imaginações. E ele ficava indignado com os homens compraram um deus de barro e achar que nele poderiam depositar toda a sua fé, que a sua vida ia mudar. Então, ele, de certa forma, se coloca contra isso e para não arruinar o negócio dos seus pais, talvez, Deus o chama para formar uma nova nação, que é quando ele sai de Ur, da Caldeia, daquela parte onde é a região do Iraque, e ele vai formar a tribo, que mais tarde é chamada a tribo de Israel, né? E dentre as suas atitudes, e é comemorada até hoje, né, simbolicamente pelos judeus, ele faz uma tenda que é uma hospedaria, para receber os peregrinos que vêm pela estrada. E ele presta todo tipo de ajuda, dá de comer, dá de beber, recebe, faz com que a pessoa tenha pouso. E ainda, no final de tudo, ele falava para a pessoa, agradeçamos a Deus, que usava Yahvé naquela época, agradeçamos Ele por essa possibilidade maravilhosa que Ele está nos proporcionando da comida, da bebida, do conforto. E as pessoas falavam assim, agradecemos a Deus, graças a Deus. E ele então fala assim, olha, por sua fé, pela sua bondade, você não precisa pagar nada. E a pessoa saía satisfeita. E ele levava esse costume de receber, de ser receptivo aos outros, que é um costume dentro da própria religião judaica até hoje. Eles comemoram essas atitudes. Até que um dia aparece um cidadão e ele dá de comer, dá de beber para esse cidadão e fala para ele, agradeçamos a Deus, tudo que estamos recebendo, a comida, a bebida, o pouso. E esse cidadão vira para ele e fala assim, não, eu não tenho que agradecer a ninguém não, tudo que eu tenho através do meu trabalho, da minha dedicação. E o Abraão fica indignado e quebra o pau com o cara, e além de cobrar, ainda cobra uma sobretaxa e trata mal o cara, bota ele para fora da tenda, enfim, manda a pessoa embora. E aí conta-se, narra-se dentro do próprio conto bíblico, que Deus vem e fala para Abraão, engraçado Abraão, eu cuido desse meu filho há 70 e tantos anos. Durante 70 e tantos anos eu o assisto dia e noite. E eu peço que você cuide dele apenas por um dia e você põe ele para fora da sua casa. Olha a reflexão que nós fazemos do quanto é e como é a bondade e a misericórdia de Deus, apenas numa passagem para a nossa reflexão. Nós que costumamos exercitar a caridade dentro das nossas instituições espíritas, e a caridade envolve acima de tudo a paciência, a bondade. E nós às vezes nos exasperamos com os companheiros que estão ombreando conosco, não aqueles que simplesmente são assistidos por nós, mas aqueles que estão do nosso lado, no nosso dia a dia, com os mesmos propósitos de servir, de aprender, de evoluir. Nenhum de nós carrega a perfeição. Nenhum de nós pode trazer o rótulo efetivo de espírita, de cristão ainda, porque muito nos falta. Somos invadidos pela impaciência, pela amnésia, o tempo todo, e deixamos escorrer por aí a possibilidade da defesa de Deus através das nossas melhores atitudes, de bondade, de amor, de dedicação, de felicidade, de entendimento e de tolerância uns com os outros. A fé, muitas das vezes, para desafiar os outros que não concordam conosco, não partilham das mesmas ideias que nós.
Com que Deus será que está preocupado? Com que Jesus está preocupado? Que nós tenhamos um rótulo, que nós acreditemos ou que nós caminhemos da melhor maneira possível. A outra maneira que muitas das vezes nós levamos a fé é a fé de acreditar de que nós não precisamos fazer exatamente nada. Nós só precisamos dizer, eu acredito, eu tenho fé. Que aí nós contamos com a colaboração de Paulo em suas epístolas, que nos adverte que a fé é maravilhosa, mas a fé sem obras é morta. Como justificar que nós acreditamos na celeste paternidade e esquecer dos nossos irmãos? Como declarar que nós temos fé na imortalidade, no progresso do espírito, se não nos dedicarmos aos estudos? Como asseverar que nós vamos passar por um plano de excelência de vida, se nós não trabalhamos para o progresso do nosso planeta? Aí muitas vezes nós podemos usar agora a desculpa porque nós estamos dentro dos nossos lares, em nossas casas. Impedidos, muitas das vezes, as pessoas dizem, de fazer o bem. E o bem não tem lugar em nossos lares, junto aos nossos familiares. Mas eles não me compreendem, eles não estão no mesmo patamar que eu estou de entendimento. Que ótimo! Não seria a hora de nós exemplificarmos, de nós nos dedicarmos a compreender um pouco mais? É muito interessante, e a gente recebe todos os dias no celular, no e-mail, posts que vão dizendo, não aguento mais ficar em casa, dos exercícios que eu tenho que fazer, das fugas, dos alarmes, etc. e tal, porque nós muitas das vezes nos sentimos cativos quando nós deveríamos estar nos sentindo seguros, agraciados, privilegiados, por nós estarmos com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. Nós estamos, sim, num período que é chamado período de guerra, combatendo mais uma dos nossos desafios para nós podermos evoluir, para nós podermos refletir. Nós não estamos simplesmente tratando de um irmão nosso, o vírus, ou nós não sabemos que o vírus também é nosso irmão. Está fazendo um trabalho difícil, não é? Um trabalho penoso de nos renovar. Mas quantas coisas estão aparecendo com relação aos nossos sistemas, a nossa maneira de agir, de pensar, de construir, de dividir, de compartilhar, de cooperar. Sim, temos o profundo desejo e fé até que, passado tudo isso, as nossas atitudes sejam diferentes, que estejamos mais próximos do prazer de viver, da alegria de viver. Esses momentos servem para reforçar em nós que todo lugar, absolutamente todo lugar, é lugar de trabalho, e no lar é o principal lugar. É nele que se cria a grande expectativa da reconstrução de nós, os homens. É como diria os nossos irmãos maiores da espiritualidade, o cadinho, ou seja, aquele forno de alta temperatura que serve para fundir os mais duros dos metais, para que ele se torne maleável, para que ele possa ser trabalhado, até virar um instrumento adequado para o trabalho, para o enfeite, na confecção da joia divina que somos todos nós. Se nós formos prestar atenção, é nesse momento de dedicação aos nossos lares que nós estamos mitigando muito dos males que existem na nossa sociedade. Olha
que missão que nos é dada nesse momento, que possibilidade maravilhosa que nos é estendida nesse momento para nós auxiliarmos as pessoas que têm conosco, para nós reatarmos os nossos diálogos, para nós falarmos um pouco mais sobre a verdadeira vida. Não é para nós sairmos por aí dando sopa ao azar, não sopa fraterna, absolutamente não, nada disso, assim, nos expondo, dizendo, eu tenho fé, então nada vai acontecer comigo. Realmente, quando nós temos uma hora, essa hora é programada e nós respeitamos, né, o caminhar nessa hora, tudo acontece no tempo correto. Mas também somos portadores do livre-arbítrio, onde nós escolhemos as situações para as nossas vidas. E aí vai da nossa fé de entender o que Deus espera de cada um de nós. Nesse momento, Ele quer de nossa parte respeito, prudência, para exemplificar aos demais. Sem dúvida, nós temos muitos dos nossos amigos, médicos, enfermeiros, os nossos amigos que trabalham na coleta do lixo, os nossos irmãos que trabalham na varreção das ruas, na higienização dos ambientes, com uma missão arriscada e sagrada de nos proteger, de nos preservar. E nós temos que respeitar ao máximo essas pessoas, não levando mais trabalho a eles, mas levando mais solidariedade. Então, a fé vai me proteger, a fé sempre vai nos proteger. Né? Andar com fé como vou, né? Com fé nada vai faltar, na música popular. Mas a nossa fé, acima de tudo, compreende e entende. E é nesse momento do nosso entendimento maior sobre as coisas que nós começamos a entender o que é um milagre. Porque o milagre é produto somente daqueles que têm fé. Porque quando você tem fé, significa que você aprendeu. E lembre-se que ela é pequena, do tamanho de um grão de mostarda, para você começar a compreender. Para nós começarmos a compreender. E ela vai nos mostrando que nós somos um verdadeiro milagre. Nós vivemos num lugar milagroso. Nós vivemos num planeta que faz parte de um sistema solar de 8 planetas, que talvez guardem formas de vidas desconhecidas nas nossas dimensões, que fazem parte de uma grande família, que faz parte de uma família maior, e que é acrescentada todos os dias. Não é um milagre isso? O milagre de ver esses pequenos irmãos que nós temos, os animais, num processo de educação do espírito, aprendendo nas suas pequenas tarefas do dia a dia a construir a grandeza do amanhã, a balbuciar as primeiras atitudes do espírito. Isso não é um milagre? De saber que apesar de todos os nossos erros, todos os nossos defeitos, todas as nossas vacilações, todas as dificuldades que nós apresentamos, as negativas que nós apresentamos no dia a dia, de recusar o que nos compete, Deus nos dá uma nova chance, constantemente. Isso não seria um milagre? Isso não seria talvez munição suficiente para enfrentarmos a guerra contra nós mesmos? Nós podemos dizer que a fé é um combate com relação aos que nos cercam. E isso seria um erro crasso de nossa parte. Porque o combate da fé é o combate a nós mesmos. A desconstrução de tudo aquilo que nós fizemos nos milhões e milhões de anos que nós temos atrás de nós. É nós largarmos mãos daqueles pseudos e pequenos valores que nós trazemos do nosso passado remoto, para lançarmos mão
a um futuro maior, melhor, mais iluminado, porque é isso que nos aguarda. E se é isso, se é exatamente isso, naquilo que nós imaginamos e tenhamos fé de que um futuro grandioso nos aguarda, nós vivemos o grande milagre da sobriedade, do conhecimento. E o conhecimento tem que nos lapidar para sermos melhores. E tenhamos fé acima de tudo, e ter fé significa saber que nós não fazemos isso do dia para a noite. Seria uma pretensão muito grande de nossa parte. Isso vem com o tempo, vem com a repetição, vem com o trabalho, vem com a nossa dedicação constante. Porque quando nós reconhecemos isso, a fé nos apresentará aspectos muito maiores da vida, dos maiores milagres que existem. Existe um livro que é a Bíblia romanceada, novelada, escrito pelo Scholen Asch, e um dos livros que compõem essa obra maravilhosa, poética, por que não dizer dele, chamado Maria. Ele conta uma passagem em que ela aguardava no final, relembrando os tempos, do abrigo, daquele que Abraão montou, acender a candeia, botar a candeia na janela, para aqueles que vinham do campo, já no quase anoitecer, pudessem encontrar o caminho de casa. A candeia estava posta e ela avistou um vulto caminhando na estrada, e o seu coração se apertou, se constrangeu, e ela, tal como manda a tradição, fala para o peregrino: amigo, estás cansado? Vem, repousa um pouco, toma um pouco de água, come alguma coisa para poder seguir viagem. E no meio da penumbra, o vulto se aproxima, chega perto dela, e quando ela vê, ele está coberto de muitas chagas, muitas manchas violáceas que fazem parte do seu corpo. E ela nota que ali na frente existe uma pessoa que tem o mal de Hansen, ou seja, é um leproso. Mas mesmo assim, ela se verga na sua vontade, faz com que ele entre, dá-lhe água para poder lavar as mãos, o rosto, e coloca algumas frutas, dá-lhe de comer do que tem em sua mesa. E aí ela pergunta: de onde vens? Ele fala: minha história é longa, eu venho de muito longe. Fui um homem muito rico, tive muitas posses. Todos os dias em minha casa eu servia um banquete para aqueles que se diziam meus amigos. Tinha muitos escravos, muitas propriedades. Mas um dia a doença me visitou e os meus amigos me abandonaram. Gastei largas fortunas com todo tipo de médico, de curandeiro, até que fui despojado na rua pela minha própria família e nada tinha. Mas mesmo assim, desesperado, procurei ajuda de todos os lugares. Até que ouvi falar de um profeta nazareno que curava. Ela sabia que ele estava falando de Jesus. Então, ela aguça a sua curiosidade e fala: e você o encontrou? Sim, encontrei. E no momento que eu cheguei, ele falava das bem-aventuranças, da bondade de Deus, nosso Pai, do quanto Ele é maravilhoso conosco e de quanto Ele nos recebe em sua casa. Falou daqueles que eram perseguidos, que encontrariam a paz, daqueles que eram pobres, que encontrariam a riqueza, e daqueles que tinham a doença, que encontrariam a saúde. Então ela, admirada, volta-se para ele e diz: mas ele não te curou? Ele se volta para ela e diz: bem que eu quis, mas quando ele chegou até mim, eu já estava são. E a saúde só é percebida por nós, por um milagre, que é produto e o reconhecimento da nossa fé. Porque às vezes aquilo que nos martiriza, nos cura, nos deixa melhores,
nos faz maiores. Levemos isso para o nosso dia a dia, para as nossas reflexões. Não se forja santos sem desafios. E esses desafios nós temos que abraçar com fé. Muita paz a todos. Fiquem com Deus.